Boa noite, pessoal. Beleza? Eu vou ter que deixar essa aula gravada, tá? Porque eu tive que participar da colação de grau do pessoal do semestre 2024-1. A galera que formou o semestre passado, tá? Então, eu vou deixar essa aula para vocês gravada e vai ajudar também o pessoal da turma de terça, que alguns estavam reclamando que precisavam de um conteúdo para ajudar a estudar, tá? Então, eu vou deixar essa aula gravada, pronta, esse material, tá? Como vocês estão vendo aí, a apresentação já está sendo compartilhada. Eu vou passar alguma coisa a respeito da teoria que tem que ser discutida, é coisa muito pouca, tá? E depois a gente vai para a parte de desenvolvimento. Então, esse vídeo vai ajudar bastante vocês, especialmente na parte de desenvolvimento do sistema e do projeto que a gente vai trabalhar, né? O projeto Stock, tá? E passo a passo, detalhe por detalhe, tudo que vai ser discutido a partir de agora, né? O nosso conteúdo, ele deixa de ser um conteúdo teórico apenas, tá? Para trabalhar exclusivamente com coisas práticas de agora em diante. Então, as nossas aulas, a parte teórica das aulas é mínima, é muito pouca, tá? 90% da aula de agora em diante vai ser prática. Então, essa é a última aula que vai ter alguma teoria um pouco mais pesadinha, tá bom? Então, vamos lá. Para continuar, eu vou cortar minha câmera aqui por enquanto e para ir explicando algumas coisas para vocês, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá? O que que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? A gente vai falar sobre a estrutura em camadas. Dessa estrutura, vamos ter uma noção geral, os principais conceitos, as principais camadas, vantagens e desafios da estrutura em camadas de um projeto em Java. Depois a gente vai ter uma visão generalizada, como é que a gente vai desenvolver e qual é o modelo de estrutura que a gente vai adotar no nosso projeto. Em seguida, a gente começa a discutir a respeito da camada de modelo, ou também denominada camada de domínio. Vamos falar sobre as principais funções, a estrutura comum, as vantagens e algumas considerações a respeito dessa camada, tá? E por fim, a gente entra na parte prática, onde a gente vai começar a desenvolver o nosso projeto Stock, ok? Muito bem. Bom, continuando, a gente tem as informações importantes da disciplina, né? O nosso grupo de WhatsApp, o Google Drive da turma e o GitHub. Tudo pode ser acessado por esse endereço ou utilizando esse QR Code. Lembrando, não confundam o conteúdo da turma de terça-feira com o conteúdo da turma de quinta. Os conteúdos são diferentes, tá? E nós teremos aí uma diferença em dado momento a respeito do que eles estão vendo e o que vocês estão vendo. Então, não confundam as coisas, tá ok? Muito bem. As instruções importantíssimas que a gente está falando, que são o sistema operacional que a gente usa, o Windows, Linux ou macOS, a linguagem de programação é o Java. Nós utilizamos JDK 17 ou superior. Eu recomendo o JDK 21, tá? Eu já estou trabalhando com 21 e o código que vai ser disponibilizado no GitHub para vocês é o 21, ok? E o VS Code como ferramenta de desenvolvimento. Lembrando, eu não aceito projetos desenvolvidos em outra ferramenta. Então, vamos utilizar o VS Code, certo? Vamos trabalhar também com o Git na versão 2.39 superior. Se eu não estou errado, já está na 2.40 alguma coisa. No GitHub e o GitHub Desktop, que é a ferramenta que a gente vai usar para gerenciar o nosso repositório. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje como é que vai funcionar. Todo o código que eu vou desenvolver hoje eu vou subir para o GitHub para vocês poderem estudar e comparar com o de vocês em casa, ok? Bom, daqui eu posso dizer que o material, as atividades estão disponíveis no Google Drive da turma e o GitHub o GitHub é obrigatório, ok? Os pilares de POO, como sempre, vamos dar uma lembradinha, né? Abstração, conceito de extrair características dos objetos do mundo real para a versão digital, né? Encapsulamento, que é a possibilidade de nós ocultarmos ou exibirmos informações de acordo com a nossa necessidade.
A herança, que é a capacidade de herdar características de classes mais ancestrais para classes mais novas, mais recentes. E o polimorfismo, que é a ação realizada de formas diferentes pelas classes filhas. Ok? Então, estrutura em camadas. Primeiro, vamos trabalhar com a noçãozinha geral, tá? É uma abordagem de arquitetura de software que organiza o código em módulos distintos, chamados camadas, onde cada uma desempenha um papel específico dentro do sistema. Essa técnica busca separar as responsabilidades, permitindo que diferentes aspectos do software sejam desenvolvidos, mantidos e escalados de maneira independente. Essa estrutura em camadas ela é separada da seguinte maneira: nós temos a camada de apresentação, que nós chamamos de view, tá? Que é a interface com o usuário, né? É onde nós temos a interação com o sistema propriamente dito, o trabalho usando mouse e teclado. A camada de controle, que é uma camada intermediária entre apresentação e lógica de negócios, que gerencia o fluxo de informações entre outras camadas, respondendo a eventos do usuário. Então, ela é uma camada opcional em algumas situações, tá? E obrigatória em outras. Ela é opcional para sistemas de console, por exemplo, como é o nosso caso, né? Que nós vamos trabalhar com o console do Windows. Mas ela é obrigatória caso você esteja trabalhando numa camada de desenvolvimento para a web. A camada de serviço, que é onde reside a lógica de negócios. Onde eu gosto de colocar também algo bastante importante que a gente vai discutir mais profundamente nas próximas aulas, que é uma coisa chamada design pattern. Tá? O design pattern nada mais é do que uma receita de bolo. Receita de bolo. Ou seja, se você seguir os passos que está na receita, você vai produzir o bolo do jeito certo, do jeito correto. Então, nesse caso, o design pattern ele nada mais é do que uma técnica de desenvolvimento de sistema que funciona adequadamente e atende às nossas necessidades de acordo com os problemas que estamos resolvendo. Então, no nosso caso, na camada de serviço, nós iremos utilizar um design pattern chamado proxy. O proxy, ele funciona da seguinte maneira: eu tenho várias entradas, várias requisições chegando até ele, porém, a partir dessa camada para dentro do sistema, o atendimento é feito de uma única forma. E a resposta é também feita de uma única forma. Cada camada que fez a requisição, que recupere os dados e utilize-os da maneira mais adequada, certo? Muito bem. Camada de persistência é a camada de armazenamento e recuperação de dados, é onde acessamos os dados do nosso projeto, ok? Ela se comunica com os bancos de dados e com outras fontes que eventualmente nós poderíamos utilizar. Camada de modelo, a model, ou também chamada de camada de domínio, ela representa os dados do domínio e encapsula a lógica diretamente associada aos dados. Ou seja, é aí que começa a abstração, tá? Nós olhamos para os objetos no mundo real e os retratamos dentro da camada de domínio como sendo as abstrações do mundo real que gostaríamos de colocar no mundo virtual, ok? Muito bem. Essa camada, inclusive, ela é o ponto de partida para o nosso sistema. Tanto é que vocês, olhando o sumário, vocês vão perceber que nós começamos pela camada de domínio, né? Ah, professor, mas o nome módulo ele também não se aplica? Não. Neste caso, o nome model ele se aplica quando nós trabalhamos com transferências de dados. Isso vai ser abordado um pouquinho mais à frente, tá? Vamos continuar. Algumas vantagens da estrutura em camadas. A primeiro, separação de responsabilidades. Cada camada tem um propósito claro e objetivo, né? Facilitando a manutenção e a compreensão do sistema. Ou seja, cada uma delas toma conta de uma parte do sistema. E uma jamais invade a área da outra. Isso é muito importante. A facilidade de testes. Com as camadas bem definidas, testes unitários de integração se tornam mais simples. Ou seja, nós poderemos desenvolver a camada e testar aquela camada sem que haja impacto no restante do sistema. Isso é bastante interessante, tá? Nós chamamos isso de testes de integração ou
também aplicamos um conceito chamado teste de funcionalidade. Nós vamos, inclusive, utilizá-lo no final da nossa aula de hoje, tá ok? Reutilização de código. Os componentes de uma camada podem ser reutilizados em diferentes partes do sistema ou até mesmo em outros projetos. Observe aqui, a possibilidade de reutilização de código é uma das principais características de projetos orientados a objeto. A reutilização de código é a principal, se não a prioritária, né, a característica dos sistemas orientados a objeto, porque facilita a questão de reutilização. Eu não preciso ficar escrevendo código o tempo inteiro. Eu posso reutilizar algo que já está pronto. Vocês vão perceber que durante o desenvolvimento do sistema no final da aula, a gente vai fazer muito uso disso aí, tá? Escalabilidade. Cada camada pode ser otimizada e escalada de forma independente, sem impactar nas outras. Ou seja, eu posso evoluir uma camada, né, aplicando novas técnicas, novos design patterns, sem que haja impacto nas outras camadas. Olha que legal. Isso é uma facilidade bastante interessante no tocante ao desenvolvimento de sistemas, tá? Alguns dos desafios que nós temos, tá? A complexidade. Então, quanto menor o sistema, maior será a complexidade utilizando estrutura em camadas. Então, para sistemas pequenos e que não tendem a crescer com o passar do tempo, a estrutura em camadas não seria recomendada. Porém, a maioria dos sistemas cresce com o passar do tempo. É muito raro nós termos uma situação em que o sistema não vai crescer. Existem situações como essa? Sim, existem. Algumas muito pontuais. Mas, em geral, os sistemas nos quais nós nos envolvemos trabalham com alto volume de complexidade que vai aumentando com o passar do tempo. Então, neste caso, a estrutura em camadas é ideal. Mas, mais uma vez, eu coloco, isso depende exclusivamente do tamanho do sistema no momento, ok? O desempenho. Também, em alguns casos, a sobrecarga de comunicação entre as camadas pode impactar o desempenho. Mais uma vez ligado ao tamanho do sistema que está sendo adotado. Existe grande volume de comunicação entre elas, troca de dados, troca de informações? Sim, existe. Então, se trata-se de um sistema, uma coisinha muito pequena, que não vai evoluir com o passar do tempo, não é recomendado usar a estrutura de desenvolvimento em camadas. Agora, se é um sistema que vai crescer, então já começa desenvolvendo em camada, porque você vai precisar disso, ok? Muito bem. Uma visão geral da nosso desenvolvimento em camadas. Chamo a atenção de vocês para o seguinte: essa é a estrutura que nós vamos utilizar no futuro, tá? Começando no dia de hoje com essa caixinha aqui embaixo, ó, a caixinha de domínio, né? Nós vamos começar com essa caixinha. E atenção, presta atenção aqui, ó, a seta da direção do desenvolvimento. O desenvolvimento de sistemas em PO, ele começa de baixo para cima. Ou seja, eu inicio do domínio para as outras camadas, certo? Eu não posso, como a gente está acostumado em algumas situações, pessoal, especialmente que já trabalha no mercado, costuma fazer muito isso, que é, eu vou começar um sistema aqui pelo front-end dele, e depois eu desço para as camadas mais opcionais. Não, gente. O sistema orientado a objeto deve começar dessa forma, tá? De baixo para cima. Aqui a gente tem também um outro desenho bastante importante, mais ligado, né? Um complemento do desenho anterior, só que esse é mais ligado ao ML. São algumas frases que, com o passar do tempo, vocês vão entender um pouco melhor. Por enquanto, a gente pode perceber que a classe de domínio é conhecida por todas as outras classes. Porém, nós temos também uma outra frase bastante importante que é eu uso. O verbo usar, nesse caso, engloba o conhecer. Então, além de conhecer, ele faz uso. Eu fiz uma comparação na turma de terça-feira, dizendo o seguinte: para entender melhor isso, quem tem iPhone? Quem tem iPhone conhece o iPhone e usa
o iPhone. Agora, e quando você não tem iPhone, mas você conhece? Você conhece a marca, você sabe dos recursos, sabe das configurações, mas você não tem um iPhone. Ou seja, você conhece, mas não usa. Quem tem iPhone usa e conhece o sistema. Compreendem? Muito bem. Vamos seguir em frente. Vamos falar sobre a camada que a gente vai desenvolver hoje, né? Hoje a gente começa com a camada de modelo, também denominada domínio. E esse é o nome que a gente vai usar, camada de domínio. Muito bem, para que serve? A camada de domínio é uma das camadas fundamentais em arquitetura de software baseada em camadas. Ela é responsável por representar os dados do sistema e encapsular a lógica diretamente relacionada a esses dados. Ou seja, ela é a representação do pilar da abstração do nosso sistema. Se o pilar de abstração não for exercitado corretamente, todo o sistema cai. Ela é a base do sistema. E nós sabemos que uma base fraca, todo o aplicativo, toda a construção tende a ruir, correto? Então, ela é uma camada muito importante, pois ela emprega abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Ou seja, ela usa todos os pilares, mas principalmente o pilar da abstração, porque se a abstração for mal feita, o sistema todo pode ruir. Representação de dados, né, é uma das funções principais. Define as entidades ou objetos que representam os dados do domínio da aplicação. Um exemplo. Em um sistema de gerenciamento de usuários, a entidade usuário seria representada nessa camada com atributos como nome, e-mail, senha, etc. Ou seja, eu estou fazendo a abstração da entidade usuário, transformando-a em uma classe, na qual nós temos atributos como nome, e-mail e senha. Ou seja, eu estou fazendo a abstração correta da entidade usuário. Se eu errar isso, daí para frente o usuário está errado. Todo o sistema vai ruir, ok? Outra funcionalidade interessante é a questão da regra de negócio. Aqui eu abro um apêndice, tá? Apesar de regra de negócio ser uma das funções principais da camada de modelo, regra de negócio não se aplica à camada de domínio. Opa, aí tem uma diferença então, Luizão. Sim, como nós vamos trabalhar com domínio e não modelo, a camada de domínio não representa a regra de negócio. No nosso caso, vai existir uma camada chamada negócio. Mas isso lá na frente, na N2, tá? Então não é por agora, não. Transferência de dados, o mesmo se aplica. Se você está trabalhando com a camada de modelo, você pode trabalhar com um outro conceito chamado DTO dentro dessa camada. DTO são Data Transfer Objects, ou objetos de transferência de dados, que são usados para mover dados entre a camada de serviço e a camada de apresentação. Mas veja, isso é para a camada de modelo. Nós não vamos utilizá-lo na camada de domínio, que é o que iremos trabalhar, ok? A estrutura comum. Como é baseada uma camada de modelo ideal, né? Com as entidades, né, as classes que vão compor o nosso sistema, os objetos de valor, que são objetos imutáveis, que representam o conjunto de atributos que pertencem a uma entidade, e as regras de validação, que são regras voltadas ao negócio. Aqui chama atenção para nós não vamos utilizar a camada de modelo. Nós iremos utilizar a camada de domínio, ou seja, a única estrutura que nos interessa neste caso são as entidades. Ok? Muito bem. Algumas vantagens da, camada da utilização da camada de modelo ou camada de domínio. Coesão. Camada de modelo concentra a lógica relacionada aos dados do domínio, o que aumenta a coesão do código. Isso é um conceito geral entre as duas, tá? Tanto modelo quanto domínio trabalham muito com coesão.
Reutilização também se aplica às duas, né? Componentes podem ser reutilizados em diferentes partes do sistema. Como vocês viram na representação em camadas, a camada de domínio ela é muito utilizada pelos outros. Existe um forte reaproveitamento. A manutenção. Aqui vale uma ressalva. Se você precisa fazer manutenção na camada de domínio, você provavelmente vai ter que recompilar o projeto inteiro, ok? Isso não acontece se a camada de domínio for desenvolvida em um projeto em separado e utilizado por outros projetos. Não é o nosso caso, ok? Nós não vamos trabalhar assim. Tudo bem. Algumas considerações que devem ser levadas em conta, tá? Primeiro, o isolamento. A camada de modelo deve ser isolada de outras camadas para garantir que as mudanças feitas nos dados e nas regras de domínio não afetem diretamente as outras partes do sistema. Presta bastante atenção. E essa consideração, isolamento, se refere a modelo e não a domínio. Mas não significa que a camada de domínio também não deve ser isolada. Ela deve ser isolada e preservada, pois ela é a base de todo um sistema. Ok? Interação com outras camadas. Isso é óbvio. A camada de domínio, como eu mostrei no desenho anterior lá para vocês, ela é extremamente importante e ela é conhecida por todos. Agora, quem a usa de verdade? Ninguém. Todo mundo a conhece, mas a utilização não é necessária. É necessário o conhecimento. Vai fazer sentido quando a gente estiver trabalhando com ela, tá bom? E vamos, finalmente, à parte de iniciação do nosso projeto, que a gente vai desenvolver, começar a desenvolver o projeto estoque. Atenção, olha lá, acompanha comigo. Ó. Vamos iniciar o nosso desenvolvimento partindo de uma abstração inicial. Temos a seguinte estrutura existente em nosso estoque. Olha só. Classe de produto com os campos código, descrição e data de inclusão. Subclasse de produto com os campos código, descrição, data de inclusão e código da classe a qual pertence. Presta atenção. Código da classe ao qual pertence, ou seja, existe um relacionamento entre essas duas aqui. Ok? Então, essas duas possuem um relacionamento. Luizão, é herança? Eu creio que não, mas vamos confirmar. Por último, produto, com os campos código, descrição, data de inclusão, código da subclasse ao qual pertence, ou seja, essa classe aqui tem relação com essa, e o valor do produto. Muito bem. Eita. Vamos passar para o code agora? Muito bem. Como todo mundo deve ter visto o vídeo, eu imagino que todo mundo viu o vídeo, né? A gente vai começar a desenvolver o nosso projeto. Para isso, lembrando, o projeto da turma de quinta é diferente do projeto da turma de terça. Então, eu já vou criar na estrutura para ser atualizado dentro do GitHub. E eu vou mostrar para vocês como eu atualizo o GitHub, ok? Para que todo mundo entenda que o professor também está usando isso. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no Explorer, Create Java Project, e eu seleciono o tipo de projeto que eu vou trabalhar. No nosso caso, nós estamos usando esse No Build Tools, ou seja, nós não temos nenhuma ferramenta adicional que vai nos ajudar a construir o sistema. Não, então vamos fazer tudo no braço. Então, clico aqui, No Build Tools. Aí ele pergunta onde eu vou colocar. Eu vou colocar na pasta da turma de quinta-feira. Apesar que a turma está aqui, ó, turma A, turma B, eu vou colocar aqui para a turma B, tá? Atenção, eu não tinha feito essa separação antes, de terça ou quinta. Então, estou enxergando como turma B a turma de quinta-feira. Não é a separação que foi feita pela coordenação, tá? Tem referência com os dias, beleza? Então, aqui, ó, código
Já tem o código do Encontro 2 lá, que eu deixei disponível para vocês, e aqui eu vou criar uma nova pasta, né? Botão direito, novo, pasta, projeto, tudo junto, estoque, com o P e o E maiúsculos, ok? Muito bem. Eu vou dar um Enter para ele criar a pasta, vou entrar na pasta e vou clicar aqui, ó, Select the Project Location. Ou seja, o nosso projeto vai ser construído dentro dessa pasta aqui. Beleza? Ele pergunta o nome do projeto. Gente, projeto estoque, né? Projeto estoque. Ok? É o nome do projeto que a gente vai trabalhar. Muito bem. Enter para confirmar o nome. E tá aí. Ele pergunta se você confia no autor, e eu acho que eu confio em mim mesmo, né? Pelo menos as vozes da minha cabeça dizem que sim. Então eu clico aqui, yes. Muito bem. Projeto criado, tá? Dentro de uma pasta versionada, né? Então, a partir daqui, eu começo a desenvolver o meu projeto. Então, vamos entender um pouquinho o que tem aqui, tá? Eu tenho a pasta VS Code, que são as configurações da IDE que a gente está utilizando. Não mexam aqui. Fica o alerta. A pasta lib, que são as bibliotecas do Java que nós iremos utilizar no nosso projeto. Não mexam aqui. A pasta src, que é de source, arquivo fonte, onde nós iremos deixar os nossos arquivos .java. Aqui a gente pode mexer, tá? E esse readme aqui, ele faz parte do Git. Então, não mexam. Vamos lá, então. Dentro da pasta src, eu vou clicar aqui nesse atalho, que é o New Folder, ou botão direito, New Folder. Faz a mesma coisa. E aqui eu vou colocar em letra minúscula, domínio. Tudo bem. Criei a pasta de domínio. E agora eu vou voltar aqui na apresentação para a gente dar uma olhadinha. Olha lá. Classe de produto, subclasse de produto e produto. Essas são as entidades, né, que nós gostaríamos de abstrair. Então, aqui dentro dessa classe, mais uma vez aqui, ó, em domínio, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, New File, ou botão direito na palavra domínio, New File. E vou colocar classe produto.java. Enter. E ele, infelizmente, o Code, ele ativa a extensão só depois que a gente entrou, tá? Aqui tem um jeitinho de resolver o problema. Ele não escreveu nada, tá? Vamos criar uma nova classe para todo mundo poder entender. Ó, eu venho de novo aqui, domínio, botão direito, new file, eu vou colocar subclasse produto.java. Beleza. Olha só que aqui agora a extensão do Java ofereceu algumas coisas para nós, né? Tipo, que tipo de classe é essa? Então, lá ela não fez isso, mas tem um jeito de fazer, tá? Clica aqui, ó, subclasse, tá pronto. Vou voltar na classe de produto e vou escrever aqui, ó, class. E vou optar aqui, ó, tá vendo que apareceu? Eu vou selecionar essa primeira opção, ó, dá uma olhada. Ah, ele cria para mim, então? Cria, ele faz para você, ó, tá vendo? Eu vou apagar esse comentário, que a gente não vai usar por enquanto. E agora eu vou mais uma vez olhar lá no conteúdo da apresentação. Vamos olhar a abstração inicial, ó. Ela fala que classe de produto tem, ó, os campos código, que é inteiro, descrição, que é string, e data de inclusão, que é date. Tudo bem. Então eu vou vir aqui, ó. Então, começando a receitinha de bolo. Se é uma classe e ela é real, os atributos são privados. Eu preciso colocar a visibilidade, é o encapsulamento. Neste caso, eu vou colocar private int código, tudo minúsculo. De novo, private string com S maiúsculo, por favor. Descrical. É descrição sem acento e sem cedilha, tá? Não tem acento nem cedilha em código. E por último, a data de inclusão, né? Private
Aqui a gente usa uma classe do Java que fornece tratamento de data. Nesse caso é local date. Olha lá. Aí eu vou colocar data D com D maiúsculo, inclusão com I maiúsculo. Ou seja, eu estou usando a notação camel case. Certo? Aonde eu tenho, começo com maiúsculo, depois, para cada palavra que compõe a variável, a primeira letra é maiúsculo, o resto é minúsculo. Maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, certo? Isso é camel case. Muito bem. Agora, tá vendo que tá dando a linha vermelha em local date? É que o code, ele é bom, mas ele não é tão bom assim, ele não é tão inteligente nesse caso. Ele está dizendo que ele não conhece esse cara. O Java não reconheceu o local date. Está faltando a biblioteca. Quem estudou linguagem C vai se lembrar que lá a gente usava stdio.h. Então, aqui o Java tem outras bibliotecas para fazer. Mas a gente, às vezes, não é obrigado a lembrar. Esse caso aqui é até fácil. É Java Time Local Date, nome da biblioteca. java.time.localdate. Mas, se você tiver na dúvida, você pode vir aqui, clicar aqui nessa lâmpadazinha lateral ou aqui apertar o Ctrl ponto, tá? Vai dar no mesmo resultado, ó. Ele fala o Quick Fix, a primeira opção é Import Local Date. É justamente o que está faltando. Clica aí, tá pronto. Feito. Muito bem. Só que agora eu chamo a atenção de vocês para uma coisinha aqui. Todo mundo observou que aqui ele está falando que estes campos aqui, ó, código, descrição e data de inclusão, existem em todos os três? Ah, quer dizer que eu vou ter que colocar de novo tudo? Então, mas se você for fazer isso, presta bastante atenção. Isso vai aparecer aqui, aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Só para demonstrar. Isso vai aparecer aqui também. E aí, se eu criar produto, vou criar aqui produto.java. Ele é uma classe, e aí essa classe também tem as três informações. Pergunto, gente, está rolando um reaproveitamento aí? Uma reutilização? Não, né? Então, como é que eu faço para reaproveitar esses três atributos? Eu preciso analisar e criá-los na forma de uma classe abstrata, ou seja, eu preciso introduzir aí o pilar da herança. Tudo bem, o que eu vou fazer? Aqui em domínio, eu vou clicar, botão direito, New File. Vou chamar de base parâmetro.java. A palavra Java. A palavra base já denota que essa é uma classe abstrata, né? Então clica aqui, ó, classe abstrata. Muito bem. Aí, aqui, a diferença é que, como ela é uma classe abstrata, os seus atributos devem ser acessíveis aos filhos. Para tanto, os atributos devem ser protegidos ou protected. Int, código, protected, string, descrical e protected local date. Ó, pode ver que ele já trouxe um import. Agora ele já está mais espertinho. Data de inclusão. Tudo bem. Bom, já temos a classe abstrata aqui, né? Deixa eu colocar em ordem correta aqui, ó. Ela vem na frente. Muito bem. Então, primeiro estabelecemos os atributos, mas para uma classe estar completa, ela precisa de outras coisas, outras duas coisas, tá? Em seguida, a segunda coisa que a gente precisa são as propriedades. E aqui a gente faz o code fazer para a gente, tá? Porque senão teria que escrever muita coisa. Muito bem, a gente tem três atributos e gostaríamos das propriedades. As propriedades são baseadas nos verbos get e set. Get para obter, set para atribuir. Tudo bem.
Isso significa que cada atributo desse tem propriedade getSet. Entenderam por que que eu vou fazer o code trabalhar para mim? Senão a gente ia ter que escrever um monte de coisa aqui. Muito bem, o que que eu faço então? Eu venho na lâmpadazinha ou eu uso o Ctrl ponto. Olha aqui essa opção, ó. Generate getters e setters. Clica nela e ele faz para você os gets e sets deste cara. Olha que legal. Ele fez para nós, né? Olha que interessante. Bom, já temos os atributos, já temos as propriedades. Falta o último, que talvez seja o mais importante: os construtores. Então, uma classe tem que ter atributos, propriedades e construtores. Vamos fazer o primeiro construtor. Seria o construtor vazio. Public, base, parâmetro. Abre e fecha. Abre e fecha. Tá ali. Ah, ele não tem nada. É, por isso que a gente chama ele de vazio, né? Muito bem. E qual que é o próximo? O próximo seriam os construtores baseados nos atributos. Mas eu vou poupar vocês o sacrifício e vou dizer o seguinte: vamos usar apenas um construtor com os 3 atributos? Fica mais fácil. Para isso, eu vou ter que escrever tudo? Então, se você quiser escrever, bom, eu vou usar a ferramenta. O que que eu faço? Eu venho aqui na lâmpadazinha, eu vou selecionar a opção Generate Constructors, e aqui na caixa de diálogo que aparece, eu vou selecionar quais campos eu quero que apareça nesse construtor. Lembra que eu falei que ele é o completo? Então, eu vou marcar tudo. Vem aqui, ó, marco os 3. E clico OK. Olha lá o que ele fez para a gente, ó. Ele construiu, ele elaborou o construtor completo para nós, com todos os atributos. Perfeito! Maravilhoso! Muito bom! Vou tirar o excesso de linha e está pronta essa classe, ó. Então, a nossa classe abstrata, base parâmetro, está pronta. Agora eu preciso fazer as outras herdarem dela. Vamos começar com classe produto primeiro. Bom, se o pai tem esses caras não existem aqui. Primeiro. Muito bem. Classe produto só tem aqueles 3 campos. Ou seja, ele herda diretamente da classe pai, que é a base parâmetro. Para herdar, eu tenho que colocar aqui, ó, extends, ó, base parâmetro. Ou seja, a palavra extend seguido do nome da classe abstrata que eu quero usar. Muito bem. Aqui eu não tenho atributos, porque os atributos já estão no pai. Classe produto não tem atributo. Bem, eu preciso dos construtores. E aqui tem que tomar um cuidadinho, tá? Como essa classe não tem atributos, o code não vai ajudar você a criar. Quando você clica na lampadazinha, ó, ele não te diz nada. Ah, que droga. Então, o que você tem que fazer? Fazer na mão. Public, classe produto, abre e fecha, volta aqui, dá um enter, e aqui você vai colocar a palavrinha mágica super. Eu até brinquei com o pessoal, que é o cara do cuecão em cima da roupa, né? É o super. O super é quem? O super representa a classe pai, que ele está herdando, ó. Base, parâmetro. Ah, qual que é o outro construtor? Bom, é fácil, né? Ele é pouco, a gente sabe qual que é. Public, classe produto, escreve direitinho, classe produto, abre e fecha, volta e escreve int código, string descrição minúsculo, tá? Vírgula, local date, data de inclusão. Muito bem. Aí fora do parênteses, abre e fecha chaves, volta aqui e dá um enter. Você vai colocar super de novo, tá? Super. Só que dessa vez, presta atenção, ele trouxe um outro super aqui, ó. Que é o super do construtor completo do pai. É só dar um enter aqui, ó. E um ponto e vírgula lá no final. Opa! Ponto e vírgula no final. E pronto. A classe está preparada. Dá uma olhada.
A classe está preparada. Eu já posso utilizar. Vou só salvar ela. Muito bem. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou para a subclasse. Bom, os atributos aqui não existem mais. Porém, lá no enunciado diz o seguinte, ó, que subclasse produto tem o código da classe ao qual pertence, ou seja, esta subclasse pertence a uma classe maior. O exemplo que eu dei para a turma de terça-feira. Vou dar um outro exemplo para ficar um pouquinho diferente. Imagina que você tem a classe bebidas. Tudo bem. Abaixo da classe bebidas, eu tenho as subclasses refrigerantes, cervejas, bebidas destiladas. Eu tenho 3 aí. Muito bem. Mas ele precisa saber, cada subclasse precisa saber para qual classe ela pertence. Refrigerantes é da classe bebidas. Ah, então essa ligação nós chamamos de associação, ok? Nós chamamos de associação. E no nosso caso, essa associação é uma dependência. Por quê? A subclasse de produto não pode existir se não for associada a uma classe de produto. Ou seja, ela está associada a alguém maior que ela. Muito bem. Sendo assim, aqui vai aparecer. Essa é uma classe real. Então, o atributo é private. Int, código classe, com C maiúsculo. Muito bem. Então, essa subclasse de produto possui uma classe. Ela pertence a uma classe. Né? Muito bem. Para ser uma classe mesmo, é atributo, em seguida, propriedade. Propriedade de quem? Do código classe, né? Então, é só vir aqui, lâmpadazinha, gerar o get e o set para código classe, tá pronto. E, se você quiser, já dá para fazer também, de novo na lâmpadazinha para mexer com os construtores. E aqui, porque existe um atributo, o code deixa a gente brincar com os construtores. Mas presta bastante atenção. Essa parte do vídeo provavelmente vocês vão querer ver mais de uma vez. Então, fiquem atentos. Olha só. Eu vou clicar em Generate Constructors. Ele vai perguntar para mim se eu quero gerar um construtor com aquela informação ali de código classe. Certo? Muito bem. Eu vou dizer para ele e não. Eu vou dar um OK só. Ele vai criar um vazio. Eita. Muito bem. Agora eu vou para a próxima parte. Está faltando alguma coisa aqui para poder aparecer? Está faltando. O professor não colocou aqui, tem que colocar extends base parâmetro. Certo? Agora, quando eu vir aqui embaixo, ó, e clicar na lâmpadazinha, eu vou apertar Generate Constructors e vai aparecer esse segundo construtor na jogada, por causa dessa herança. Então, eu clico nesse cara aqui, ó. Então, do pai, eu quero esse construtor. Muito bem. E da classe onde eu estou, eu quero código classe. O que ele vai fazer? Ele vai criar um construtor com 1, 2, 3, 4 parâmetros para mim. Aqui dentro ele vai colocar o super completo do pai e mais a variável que vai receber, né, o parâmetro código classe, nesse caso o atributo código classe local. Por isso dessa palavra this. This significa isto ou este, eu mesmo, né? Então, código classe que existe dentro da classe vai receber o parâmetro código classe. Ou seja, este nome aqui poderia até ser diferente. Esse aqui não. Certo? Muito bem. Tira os excessos, salva e essa classe está pronta. Vamos para a próxima. Produto. Mesma coisa. Produto não tem os atributos. Apaga aqui. Mas produto tem os próprios, né? Se eu voltar aqui, ó,
Produto tem o código da subclasse a qual pertence e o valor. Muito bem. Código da subclasse. Por quê, Luizão? Bom, se a classe é bebidas, se a subclasse é refrigerantes, o produto seria Coca-Cola, Fanta, Sprite, Quat, Tubaína, Pepsi-Cola. Entenderam? Ah, então todo produto pertence a uma subclasse. Então aqui tem private, int, código, subclasse. Muito bem. E também possui valor, que é double, né? Private, double, valor. Ok? Muito bem. Vamos continuar. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu já tenho os atributos. O segundo passo são as propriedades. Vou usar o code a meu favor. Clico na lâmpadazinha, generate gets e setters e voilá. Código subclasse e valor gerado, certinhos, tá? Get e set dos dois. Vou continuar. O terceiro seriam os construtores. Presta atenção. Vou colocar a herança antes de mais nada, né? Para aparecer do jeito que eu gostaria que aparecesse. Base, parâmetro. Muito bem. E aqui, eu vou clicar na lâmpadazinha aqui embaixo. Gerar construtor, né? Vou escolher o vazio lá do pai. E aqui dele próprio, nada. Olha o que ele vai fazer. Ele vai criar um vazio, certo? Aqui você precisa da palavra super, né? Ó, super. Que eu acho que a gente não colocou aqui também, ó. Então já vamos colocar. Super. Certo? Ah, então, quando for mesmo vazio, tem que colocar o super? Sim, tem que colocar o super. Isso é a boa prática que diz, tá? Tudo bem. Continuando. Aqui, o próximo. O outro construtor, o construtor completo. Clica aqui na lâmpadazinha, gerar construtor. Você vai selecionar o segundo aqui embaixo, ó. Base, parâmetro, int, string, local date. Vai dar OK. E aqui ele vai dizer, tá, e da classe própria, eu vou usar alguma coisa? Sim, é o completo, né? Então você vai fazer tudo. Clica aqui e dá OK. Pronto, tá feito. Então eu tenho aqui produto com os 5 parâmetros, né? Os 3 do pai, mais os 2 dele próprio. Aqui dentro eu tenho o super do pai, tudo bem? E eu tenho o código de subclasse e valor aqui, sendo preenchidos. Muito bem. Nosso modelo de domínio está pronto. Nossa, é só isso? Mas eu acho que tem bastante coisa enviesada aí dentro, né? Vamos continuar, então? Isso aqui está pronto. Eu vou fechar, eu vou fechar, eu vou fechar, eu vou fechar. Perfeito. Bom, lembra que eu falei que quando a gente termina uma camada dá para testar ela? Só que para testar aqui a gente precisa de outra camada que a gente precisa criar. Neste caso, eu vou voltar aqui no SRC, ó, SRC, botão direito, New Folder, e vou selecionar visão. Eu vou criar uma camada de visão. E na camada de visão, eu vou criar uma nova classe e a gente vai trabalhar só com essa aqui, ó, classe produto. Ela vai ser o modelo para vocês fazerem as outras. Então vamos lá, classe produto. Aqui eu vou criar uma nova classe, um novo arquivo chamado classe, opa, classe produto visão.java. Vou especificar que o nome é classe produto visão e aqui dentro essa classe é uma classe de funcionalidade, certo? Ah, ela precisa de atributo? No momento não. Ela precisa de propriedade? No momento não. Ela precisa de construtor? No mínimo vazio. Muito bem. Aqui. Classe produto visão. Abre e fecha e deixa ela quietinha. Tá ali, ó. Se você precisar, em algum momento, você vem aqui e escreve alguma coisa ali.
Mas ela vai precisar de uma outra coisa. A gente precisa de uma ação para ela. Essa é uma classe de ação, uma classe de funcionalidade. Muito bem. Então, como é que eu crio uma ação que não me devolve nada? Ela só executa. Vamos lembrar lá da escrita das functions na linguagem C. Então, para criar uma ação aqui, eu preciso primeiro dizer qual é a visibilidade dela. No nosso caso, ela é public. Ela é pública, pode ser chamada em qualquer momento. Bom, para executar algo, né, uma function, e não devolver nada, essa function teria que ter o valor de retorno void. Por quê? Porque não devolve nada, executa só. Ah, então aqui é void. E aí eu vou chamar o método, o verbo que eu vou usar aqui é exibir, com letra maiúscula. Abre e fecha, parênteses, abre e fecha, chaves, eu volto e aqui eu vou escrever aqui dentro. Muito bem. Então, nosso objetivo aqui é testar o domínio, para ver se está tudo funcionando. Especificamente, classe produto. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso criar uma instância de objeto. Aula do encontro 2. Toda vez que eu quero criar um objeto de uma classe, estou criando uma instância de objeto. E para isso, eu preciso usar a palavrinha mágica new. Como é que eu faço então, Luizão? Assim, classe produto, você vai chamar de CP1 é igual a um new classe produto visão? Não, classe produto. Ó, ponto e vírgula. Ah, Luizão, tá vermelho. Aham, e você já sabe que quando tá vermelho, você pode vir na lampadazinha para dar uma olhada. Ele tá mandando você importar ó, o domínio aqui dentro. Clica aqui, ó. Tá lá. Tá feito. Muito bem. Só que eu chamei o construtor vazio. Ou seja, eu não estou passando valor nenhum para ele. Então, eu preciso passar os valores. Colocar os valores para dentro dos atributos. Mas os atributos são protegidos, só pode ser acessível por uma classe filha. E eu não estou na classe filha, eu estou numa classe de visão. Quais são as formas de acessar, então, o produto lá, né? O valor, o conteúdo do atributo. Só tem duas formas, né? São as propriedades, o get e o set. O get é para obter um valor que tem lá, mas a classe está vazia, então não tem nada lá. Ah, então é o set. Isso. O set serve para atribuir valor para aquele cara. Então vamos chamar aqui, ó, cp1.set código número 1, ponto e vírgula. Embaixo, cp1.set descrição. E aí, como é string, eu tenho que colocar aspas, e eu vou escrever bebidas. E embaixo, cp1.set data de inclusão. Aqui na data de inclusão, a gente vai usar aquele objeto local date para fornecer a data de agora, a data e hora de agora. Como é que faz isso? Escreve aqui, ó, local date, dá um enter, ele já importa, ponto now, de agora. Ponto, tá feito. Olha lá, criamos um objeto e atribuímos valor. Muito bom. Agora eu preciso imprimir esses valores. Eu vou criar um esqueminha para fazer uma impressão bonitinha aqui. Como é que vai funcionar? Escreve aí no code, você pode escrever sysallt, que ele dá o println para você. Tá? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar classe de produto. Com T maiúsculo, né, Luizão? Isso. Muito bem. Aqui dentro eu vou colocar, aqui embaixo, né? Sysallt. Vamos colocar aqui código. Opa, código. Muito bem. Vou dar um traço. Se quiser colocar dois pontos também, aí é o gosto do freguês, tá? Coloca aqui, vírgula, cp1 ponto. Como é que eu faço para pegar um valor lá dentro? Para obter um valor? Propriedade get, né? Então, get código. Beleza.
Continuando. Sysout, println. Vamos colocar aqui código. Aqui vamos colocar descrição, tá? Escreve bonitinho, porque é string, né? Vírgula, cp1 ponto get descrição. Só um pouquinho. O que que esse cara tá chiando aqui? Hã? Ai, ai. Continua aí, gente. Ignora isso aqui, vai. Coloca aí sysout, println. Coloca aí. Troca essa vírgula pelo sinal de mais aqui, gente, por favor. Isso. Coloca aqui. Data de inclusão. É que eu tô com a linguagem C na cabeça. Desculpa, tá, gente? Coloca aqui. cp1.getData. Data de inclusão. Legal? Perfeito. Muito bom. Então, a gente já criou um objeto e aqui a gente está imprimindo o conteúdo desse objeto. Salva essa classe. E agora, para fazer o projeto funcionar, o que a gente precisa fazer? Nós vamos vir aqui, abrir essa classe aqui, ó, app-java. Lembra que a gente usou ela na aula passada, a gente usou lá no Online GDB? Alguns deram problema porque estava app-java e o nome da classe tem que ser o nome do arquivo. Aqui é app-java, certo? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar uma instância da visão e botar ela para rodar. Só isso. Então, classe produto visão, né? Vamos chamar de visão, é igual a um new classe produto visão. Muito bem. E aqui embaixo eu vou chamar um método que faz a ação dessa classe, que é o exibir, né? Visão.exibir. Feito. Feito. Já dá para testar, Luizão? Já dá para testar, já. Deixa eu molhar o bico, só um minutinho. Delícia. Continuando, clica aqui, ó, nesse botãozinho, Run Java. Se o Java tiver configurado certinho, vai rodar perfeito. Caso contrário, olha lá no grupo, porque eu coloquei um vídeo explicando como configurar isso aí, tá? Clica aí. Olha lá. Resolve, abrir o console e dá uma olhada aqui, ó. Rodou perfeitamente bem. Certo? Beleza. Maravilhoso. Luizão, podemos aumentar um pouco a bagaça? Lógico que a gente sempre tem como complicar a bagaça. Vamos fechar aqui o console. Vamos voltar aqui na visão. E agora a gente vai criar uma outra instância de objeto, só que dessa vez chamando o construtor completo. Então, vamos lá. Classe produto CP2 é igual a um new classe produto, só que é o construtor completo. Então, aqui dentro, ó, se você apertar Ctrl Shift barra de espaço, peraí, Ctrl Shift barra de espaço não. Se você apertar Ctrl barra de espaço, ele vai mostrar para você, ó, que você tem um construtor aqui a mais, ó. Você tem um vazio e um a mais. Se você apertar esse aqui, olha lá, ele já deixa você escrever. Então, se aquele era o 1, esse aqui é o 2. A descrição que a gente vai usar vai ser bebidas, pode ser carnes, certo? E a data também local date, now. Local date, ponto, now. Perfeito. Olha lá. Então, ao invés de usar tudo isso de linha, eu fiz isso usando uma linha só. Legal. E aí, o que eu vou fazer agora, Luizão? Ué, você vai mandar imprimir. Você pode vir aqui, ó, copiar essas linhas
colocar aqui embaixo dele e trocar o CP1 aqui de dentro para CP2. Olha lá. 2, 2 e aqui 2. Quando ele coloca essa ajudinha, às vezes você não precisa, né? Você já sabe o que vai escrever, só você clicar esta aqui que ela sobe, tá? Perfeito, ó. Agora eu tenho dois objetos. Um foi feito com construtor vazio e usou as propriedades para atribuir valor. O outro foi feito o construtor completo. E eu já tenho todos os dados e eu já estou imprimindo esses dados. Muito bem. Vou salvar a classe, volto no app Java e ponho para rodar de novo. Olha lá. Eu tenho aqui dois produtos, ó, com código 1 e o outro do código 2. Beleza, perfeito. Maravilhoso. O que que vocês vão fazer agora? Como nós já fizemos aqui, deixa eu fechar esse console. Como nós já fizemos, né? Nós já fizemos o domínio está pronto. E nós fizemos classe, produto, visão. Vocês agora vão fazer subclasse, produto, visão, que é para testar essa subclasse aqui, né, o conteúdo dela. Então, você vai fazer uma outra classe dessa, chamada subclasse produto visão.java, e vai fazer essa estrutura, né, colocando o construtor, depois criando o método exibir, e depois criando instâncias. Sugestão, tá? Pega uma dessas aqui, uma classe só, por exemplo, bebidas. Então, você coloca aqui, subclasse 1, refrigerante. Subclasse 2, suco. Subclasse 3, cervejas. Subclasse 4, pode ser destilados, né? Uma ideia, ok? Muito bem. E aí, o que que você vai fazer? Você pode usar, e aqui, gente, é livre, tá? Pode usar tanto essa forma, né? Usando o get set, como essa forma, criando por uma linha só. Eu acho que todo mundo vai querer fazer por aqui. Tenho quase certeza. Então, depois que isso estiver pronto, vocês fazem o print ln de cada um deles. Sugestão, faz um embaixo do outro, tá? Faz o classe 1, o subclasse 1, né? E o print ln. Subclasse 2, print ln. Certo? E por último, vocês também farão o produto que está pronto. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão criar aqui, ó, na visão, o produto visão.java e fazer a mesma coisa. Cria um produto, manda imprimir. Cria um produto, manda imprimir. Sugestão. Escolham uma subclasse dessa, tá? Por exemplo, se a gente está trabalhando com bebidas, subclasse 1 é refrigerante, coloca lá Coca, Sprite, Fanta, Quat, todos eles são da subclasse 1, entenderam? Então, com isso, a gente tem uma hierarquia, uma escadinha para seguir. E aí, o que que você vai fazer aqui? Por exemplo, eu fiz esse cara, né? O produto Visão. Você vai vir aqui, ó, e você vai comentar. Para comentar por linha, vem aqui e coloca barra, 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 barra. Você vai fazer aqui embaixo, subclasse produto Visão. É igual a um new subclasse produto Visão. E depois vai chamar o Visão exibir. Vai testar. Funcionou? Maravilha. Faz para o produto. Entenderam? Então, essa parte é com vocês, tá? Eu vou deixar isso aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso agora para todo mundo ver. Eu vou subir esse código lá para o Git, ok? Eu vou mostrar como é que fica isso lá no repositório. Então, aqui está finalizado, tá? Eu vou fechar aqui a folder e eu vou fechar o code, tá? Vou encerrar aqui a apresentação, porque aqui a gente já terminou. E eu vou para o GitHub. Repara que o GitHub aqui no repositório, ele trouxe para mim todas as modificações que eu fiz. Nesse caso, o código da turma B. Então, eu vou colocar aqui atualização, que é o assunto, né? Encontro 3, né? E aí na descrição eu vou colocar turma B traço quinta
quinta-feira. Ok? Muito bem. Então, vou clicar aqui, commit to main. Beleza. Comitou no repositório local e agora eu vou jogar para a web. Para jogar para a web, eu venho e coloco, clico no botãozinho Push Origin. Pronto, tá feito. Como é que fica isso na internet, Luizão? Fica assim, ó. Deixa eu abrir uma nova janela. Vou colocar aqui, GitHub. Aqui. Ele já vai direto no meu GitHub aqui. Olha lá, esses são os repositórios que eu tenho, certo? Eu vou clicar aqui em PO1. Dá uma olhada, ó. Tá lá. Tem turma A, turma B. A de vocês, turma B. Se tem alguém assistindo da turma A, entra no repositório da turma A, tá bom? Turma A é a de terça, turma B é a de quinta. Não é a separação que é feita pela coordenação, tá? Não confundam. Vamos lá, então. Turma B é de quinta-feira. Aí eu vou lá em código. Tá lá o encontro e tá aqui o projeto estoque. Eu entro aqui, olha lá. Tem a estrutura do projeto, né? Tudo, mostrando exatamente como funciona. E aqui no source eu tenho domínio e visão e o app Java. No domínio eu tenho todas as classes de domínio aqui. Olha lá, base parâmetro, a classe está aqui. Certo? Para quem quiser, minha sugestão é que você codifique e depois compare com o seu. Não copia o meu, não. Tá? Acerta o seu. Usa o meu só como uma fonte de referência. Tá bom? Então, vou voltar aqui em domínio. Está aqui classe produto. Está aqui subclasse produto. E está aqui produto. Beleza? Muito bem. Se eu voltar aqui para trás, tem a visão. Na visão está lá, classe produto visão. Se eu abrir, tem um código aqui. Beleza. Se eu voltar aqui mais um pouquinho, eu vou chegar no app Java, eu clico no app Java, está aqui. Então, está tudo disponível, tudo pronto para vocês poderem usar, para vocês estudarem. Ok? Muito bem. Como isso está gravado e disponível aqui no YouTube, vocês vão poder voltar essa gravação, né? E tentar resolver alguma dúvida que surja. Se a coisa ficar muito complexa, né? Aí você me chama. Porém, não se esqueçam, já tem um vídeo, foi passado para vocês um vídeo instruindo passo a passo como fazer, né? Para como fazer para configurar, instalar o Java e configurar o Java e o VS Code, ok? Inclusive a mocinha é muito boazinha, ela mostra até mesmo como criar projeto. Beleza, muito bom. Se tiver um problema nessa fase, volta nesse vídeo aí da mocinha, tá? E verifica o que tem que ser feito, tá bom? Dúvidas a respeito do código podem ser sanadas pelo vídeo e se for algo mais complexo, falar comigo. Tudo bem? Beleza, então. Vamos encerrando por aqui, então. Deixa eu mostrar minha cara feia. Vamos encerrando por aqui, então, tá? Espero que tenha sido bem claro e objetivo para vocês o que deve ser feito. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o código, fale comigo, me chame no WhatsApp e eu resolvo. Agora, de configuração, como eu falei, procura o vídeo da mocinha que vai orientar vocês como ser feito. Se mesmo assim persistir problema, aí complicou. Tá bom? Aí a gente dá um jeito. Não sei qual, mas vamos ver. Beleza, gente? Então, Luizão, deixa um abraço aqui para vocês. Tudo de bom. Estudem. Na próxima aula, isso aqui tem que estar afiadíssimo, preparadíssimo, ok? Um grande abraço, tudo de bom e até quinta que vem. Fui!